Boa noite, iniciamos mais uma edição do programa Saúde de Encontro Marcado. Como sempre, estou aqui com o Dr. Zé Maria Filomeno, que é advogado, economista, colunista do jornal O Estado. Hoje o programa está sendo transmitido pela rede Bom Demais, rádio, televisão, internet. Então podem procurar Bom Demais no Facebook, Bom Demais no Instagram, Bom Demais no Twitter, e no YouTube, que vocês vão ter o programa de hoje. Boa noite, doutor Zé Maria. Boa noite, doutor Arruda. Boa noite a todos os nossos ouvintes, espectadores aí da Rede Bom Demais. E também pelos canais, né, do YouTube e do Facebook. Vamos então aos números do CONAS. CONAS é o Conselho Nacional do Secretário de Saúde, divulgado agora às 18 horas, dá os seguintes números: 93 óbitos nas últimas 24 horas, 93 óbitos, elevando o total de óbitos durante a pandemia para 696. Número de casos confirmados, 11.450, total de 36.780.127. Esses os números do CONAS do dia de hoje, doutor Zé Maria. São números, há uma que retrocederam, né, em relação às semanas anteriores. Nós chegamos a anunciar números 2-3 semanas atrás de mais de 200 óbitos por dia. Hoje já está na casa abaixo de 100, o número de contaminados também. Então vamos observar se essa tendência de queda continua, né? Estamos num período de férias ainda, um período de muito fluxo de pessoas, de turistas, tanto internos quanto estrangeiros. Então é possível ainda que esses números se mantenham ainda nesse patamar. Mas vamos aguardar aí as próximas semanas para atestar aí a tendência, né? Se vai manter essa tendência de queda. E também vamos falar mais adiante sobre a vacinação. Vai se intensificar agora a campanha de vacinação, inclusive com as vacinas bivalentes, ou seja, vacinas que já têm o antígeno tanto para as cepas originárias, né, como para as cepas derivadas mais recentes. Vamos aguardar para ver se essa tendência continua de queda, que é o que todos nós torcemos e para a qual todos nós vamos trabalhar. É isso aí, os números realmente reduziram e hoje nós temos uma boa notícia, a segunda pauta aqui do programa, que é exatamente a divulgação pelo Ministério da Saúde da aplicação da vacina bivalente, que deve começar agora no dia 27 de fevereiro. O anúncio foi feito exatamente agora à tarde, em reunião da Comissão Intergestores Tripartite. Essa Comissão Intergestora Tripartite, que tem a sigla de CIT, essa comissão ela se reúne normalmente mensalmente e ela congrega secretários de Estado, secretários de município, Ministério da Saúde e alguns outros órgãos, como CONAS, como CONASEMES, também tem representação. Então o Ministério da Saúde pretende começar a aplicação das doses de reforço, agora com a vacina bivalente para imunização da Covid-19 a partir do dia 27. Essas vacinas vão aumentar bastante a imunidade contra o vírus, porque ela já contempla a variante Ômicron e as subvariantes da Ômicron. O anúncio, como eu falei, foi dado hoje pela ministra da Saúde, doutora Nízia Trindade, no auditório da Organização Pan-Americana da Saúde, da OPAS, onde acontecia exatamente a reunião da CIT. Doutor Zé Maria. É uma boa notícia, né? Essas vacinas já haviam sido adquiridas pelo Ministério da Saúde há alguns meses e agora realmente estão chegando, né, gradativamente ao território nacional. E vacina não é para ficar guardada, né? Vacina é para ser aplicada no braço das pessoas. Então, prontamente o Ministério da Saúde já elaborou, divulgou e vai colocar em execução
novo plano, né, de vacinação, de reforço já com a aplicação dessas vacinas bivalentes. E pelo que foi divulgado aqui o cronograma, a primeira fase serão priorizados a pessoas com mais de 70 anos, né, 70 ou mais anos de idade. E pessoas que convivam em instituições de longa permanência, ILP. Eu acho que são aquelas pessoas que vivem talvez em casa de repouso para idosos ou internados em clínicas de saúde mental, né? As pessoas imunocomprometidas, né, são pacientes que têm uma imunidade mais fragilizada, né, que sejam atestados nessa condição. Ou porque se submeteram à quimioterapia, ou são pessoas com insuficiência renal, que passam por hemodiálise, ou mesmo submetidos a algum tratamento que reduza, né, as suas imunidades naturais. As pessoas também, comunidade indígenas e ribeirinhas, né, e quilombolas, né, também é um tema que nós vamos abordar bastante aqui sobre a crise aí humanitária detectada nas comunidades, principalmente indígenas, mas principalmente dos Yanomamis. A segunda fase vai das pessoas, né, entre 60 e 69 anos, né, independente de qualquer condição clínica. A terceira fase serão gestantes e puérperas, né? Eu sabia que o nome pronunciado dessa forma. E a quarta fase, né, que é uma espécie de até inversão, né, das campanhas originais, né, primeiras, né, que iniciavam-se com os profissionais da saúde. Nesse caso atual, os profissionais da saúde que não se enquadrarem nessas condições anteriores, né, irão para a quarta fase. Então, busca-se um alcance, né, uma meta de se vacinar pelo menos 90% desse público-alvo, né. E em seguida, há também já pessoas com mais de 12 anos, né, a vacinação infanto-juvenil, mais de 12, que tomaram as 3 doses. O plano prevê que a dose de reforço seja monovalente, né? Ou seja, porque não há doses, né, de vacinas bivalentes para todo o público, né? E existem público que não se enquadram nesses anteriores, que para esse, né, será destinada ainda a vacina monovalente, né? Então, a princípio é isso, né? Eu não vou ler aqui todo o detalhamento aí do programa de imunização, mas as diretrizes básicas iniciais são essas. Tá, então, só recapitulando, a vacinação vai ser feita por fases, vai começar, como o doutor Zé Maria falou, com as pessoas acima de 70 anos, com pessoas imunocomprometidas, moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Então, aqui são coisas diferentes. Imunocomprometidos é qualquer idade. Isso. Morador de comunidade indígena, qualquer idade. Ribeirinhos e quilombolas também, porque essas pessoas têm todas um comprometimento imunológico. Na segunda fase, que ainda não tem data, pessoas entre 60 e 69 anos. Vai ainda sair essa fase. E as gestantes e puérperas, aquelas que já tiveram sua criança, terão foco numa terceira fase, e os profissionais de saúde na quarta fase. Então, a campanha vai ser feita em 4 fases, todas com essa vacinação bivalente. Essa notícia foi uma notícia muito boa, o Ministério já vinha se debruçando sobre isso, tá certo? Então, a doutora Nízia falou que o risco de desabastecimento da vacina é importante, e que o Ministério da Saúde está tomando todos os cuidados para, além da vacinação da Covid, ter vacinas suficientes para BCG, para hepatite B, para vacina oral contra a poliomielite e a tríplice viral. Essas são as notícias, então, da Covid-19, uma boa notícia, porque finalmente está chegando aqui a vacina bivalente que já pega a Ômicron e suas subvariantes. Bom, a outra pauta do nosso programa é exatamente o que foi divulgado nesse final de semana
o Ministério da Saúde declara emergência em saúde pública no território Yanomami. Então, isso foi definido, o Ministério da Saúde decretou essa emergência em saúde pública de importância nacional, diante da necessidade de combater a desassistência sanitária total dos povos indígenas que vivem nesses territórios. Essa portaria foi publicada agora, na última sexta-feira, em edição extraordinária do Diário Oficial. Foi assinado pela ministra Nízia Trindade. Após essa declaração, o Ministério também instalou um centro de operação de emergência em saúde pública com um mecanismo nacional para coordenar toda a resposta de emergência para esse enfrentamento. Doutor Zé Maria, e essa declaração de emergência e o que todos viram, né, pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, a situação realmente do povo Yanomami, principalmente ali naquele território visitado pelos ministros e pelo presidente da República. Olha, é sabido, e nós não podemos, né, fugir dessa realidade, assumir essa realidade, né, essa culpa, né, estou falando como brasileiro, né, que a situação dos povos indígenas no Brasil, principalmente, e os povos Yanomamis, né, estão numa situação mais grave ainda, pela distância, é uma região muito inóspita, muito de difícil acesso. É uma situação de flagelo há décadas. Isso vem sendo alertado, denunciado, né? Há muito tempo, internamente, externamente, né? O descaso, o abandono, né? A situação de extrema carência, né? Que vivem os povos indígenas no Brasil, né? Há relatórios também demonstrando um alto grau de subnutrição, desnutrição, de dificuldades de alimentação básica, de dificuldade de assistência médica, dificuldade de vivem os povos indígenas. Agora, a situação agravou-se muito nos últimos anos, né? Tanto por um descaso que pode até ser taxado como proposital, né, do último governo, e por fatores, a própria pandemia contribuiu, nós não podemos ignorar isso, né, que a dificuldade, a pandemia gerou dificuldade de acesso maior ainda, né, gerou realmente uma proliferação do Covid entre essas comunidades, né? E também outra questão que vai mais direcionada à questão da segurança pública, a questão legal, jurídica, foi o avanço dos garimpos ilegais, né? Também a questão da inoperância, né, dos institutos, mecanismos, né, de controle, de repressão à degradação ambiental no Brasil nos últimos anos, né, levou que houve uma expansão grande dos garimpos ilegais. Os garimpos ilegais, eles causam diversos danos, né, às comunidades indígenas, né. Primeiro, a própria violência, né, os garimpeiros acabam para se apropriarem, né, aos territórios indígenas, acabam entrando em conflito com os índios, e há muitos assassinatos de índios, né, por conta disso. E há também a contaminação, né, nos rios, nessa extração ilegal, sem cuidado, sem os devidos recursos protetivos, né, acabam contaminando, soltando metais nas águas, e isso leva a doenças, diarreias, então a falta de assistência, o descaso com assistência médica, né, a questão da Covid, né, a questão da vacinação, né, como a gente comentou, as comunidades são eles têm uma imunidade muito baixa, né, em função do isolamento.
em que eles se encontram, né? Então, a insuficiência das campanhas vacinais, isso levou a muitas doenças, né? Gripes, e gripes se transformam em pneumonias, né? Então, esse mutirão, né, que foi feito lá nos Yanomamis, detectou milhares de indígenas, né, sofrendo de malária, infecção respiratória grave, diarreias e a desnutrição, que atinge, né, um percentual muito alto, né, mais de 70% da população infantil, né, dos indígenas, né, um número enorme de mortes, foram constatados mais de 500, eu não sei qual é o período, né, desse dado, né, em que período se deram essas 570 mortes de crianças, né, dentro desse município. E Yanomami é um município, né, que ele contempla as reservas indígenas lá em Roraima, né? E tem também, né, um outro município, ela também está no estado do Amazonas, né? Por 570 crianças mortas, não sei qual o período, né? As cenas lamentáveis, as cenas que chocaram, né? De centenas de pessoas, de crianças e adultos, né, em estado aí de inanição, né? É lamentável. E como é que isso vai ter consequências, né? Consequências gravosas, né? E já existem inquéritos na Polícia Federal para tentar apurar, né, crimes até de genocídio, né, contra essa população. E também é o nosso segundo item agora. Temos que procurar, não adianta só uma persecução penal de responsabilidade. Você tem que tentar salvar, né, acudir, né, essas comunidades. E para isso o governo está empreendendo diversos esforços, mutirão, né, de esforços, construção de hospitais de campanha, distribuição de alimentos e remédios, até mesmo, né, por paraquedas, né, por helicópteros e aeronaves das Forças Armadas, né, deslocar um contingente enorme de profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, né, para tentar dar o mínimo, né, de assistência emergencial a essas comunidades. É um problema bastante complexo, e aí eu tenho participado de alguns debates, de algumas entrevistas. Tenho até uma entrevista marcada agora para o 247 no domingo, Boa Noite 247, no domingo às 20 horas. Convido até aqueles que estão escutando o programa para escutar esse debate agora no próximo... Você viu o secretário de Saúde da Assistência Comunitária Indígena, né, que é até um cearense, né? O Ricardo Tapeba. Acho que ele está trabalhando aí 24 horas por dia, né? Ele está muito dedicado, muito empenhado nessa situação, nesse problema. Então deixa eu ver se eu explico aqui, porque as pessoas, os programas que eu participei sempre falam, mas por que os índios estão naquela situação? Bom, primeiro o seguinte, a contaminação por mercúrio, tá certo? Contaminação dos rios, o mercúrio que é utilizado exatamente pelo garimpo, essa contaminação, além de contaminar a água e matar os peixes, contamina as pessoas que ingerem os peixes e bebem a água, além de matar praticamente o rio. Além disso, todos sabem que o maquinário que é usado por esses garimpos é um maquinário pesado, que faz muito barulho, que afugenta inclusive os animais, que são caças para alimentar os indígenas. Também causa a expansão e a disseminação dos mosquitos transmissores das doenças, principalmente a malária, tá certo? Mas os mosquitos que transmitem, inclusive dengue, chikungunya, Zika vírus, o Aedes aegypti e tudo. Então, o que é que esse povo está comprometido na sua saúde? Primeiro, pela desnutrição, devido à queda realmente da caça, da pesca, é um motivo. Segundo, pela contaminação pelo mercúrio, que é totalmente tóxico ao ser humano, pode causar problemas respiratórios, problemas neurológicos graves,
e pode levar, inclusive, ao óbito. A outra coisa, as outras doenças infecciosas, como diarreia, levando exatamente à desidratação, comprometendo a nutrição e a morte das crianças. Por isso que tem, nesse período que foi levantado, 600 crianças faleceram exatamente de doenças preveníveis. Ninguém morre mais por diarreia, ninguém morre mais por desnutrição normalmente, né? Assim, com tanta facilidade. Como o doutor Zé Maria falou, a criança tem uma gripe que numa região um pouco mais de alimento, um pouco mais de cobertura médica, você consegue controlar a gripe, que ele não passa para uma pneumonia e não vem causar o óbito. As crianças estão morrendo exatamente das causas da mortalidade infantil que nós tínhamos nas regiões tipo Nordeste do Brasil há 30 anos, 40 anos atrás. 40, 50 anos atrás, as crianças morriam de desidratação, tanto que o que salvou muitas crianças foi exatamente o soro caseiro, a divulgação pela pastoral da criança do soro caseiro, depois o soro em pacotezinho, a hidratação, depois todo aquele trabalho que foi feito, depois a vacinação que avançou nessas doenças que são preveníveis por vacina e que causou também muitos óbitos nas crianças. Então as crianças estão morrendo. Quando você vê uma fotografia daquela, a criança totalmente desnutrida, com aquela barriga proeminente, com aquele barrigão, ali verminose, ali distúrbio metabólico, distúrbio hidroeletrolítico, e é difícil você controlar. Por isso que essas crianças são difíceis de controlar, porque precisaria ter um serviço, um suporte de hospital, de UTI, de hidratação, de médicos que não existe. E do que mais, o que é que isso acentuou mais? Acentuou mais porque realmente, a doutora Zé Maria falou da pandemia, porque realmente esses povos eles ficaram desassistidos e, como foi mostrado recentemente, o garimpo ilegal aumentou 300%, 400%. Foi levantado, foi um dado que foi divulgado ontem, tá certo? Num período curto, de 1 ano, 2 anos, teve um aumento do garimpo ilegal de quase 400%, contaminando outros rios, outros locais, além da devastação toda ambiental. Então tem que ter esse trabalho que o Ministério da Saúde está fazendo, que a Secretaria de Saúde Indígena, e tem o cearense, que é exatamente o Tapeba, que é aqui de Calcaia. O Ricardo Capeba, o Wade Capeba, né? Ricardo Wade Capeba. Tem o secretário da Atenção Básica, eu já falei aqui, que é o doutor Nésio, né? Nésio Fernandes, são os dois encarregados. E tem o Ministério também dos Povos Originários, que tem que ficar à frente. Além de tudo isso que nós vamos falar daqui a pouco, das ações que estão sendo petradas e inquéritos e outras coisas mais, né? Tá certo? Então aqui a contaminação é exatamente por isso. Então, é um fato grave, e nós vamos demorar bastante para recuperar a saúde de muitos indígenas que vão morrer, porque esse quadro de desnutrição vai afetar a saúde dessas crianças para o resto da vida. Baixo crescimento, baixo peso, deficiência intelectual, uma série de outras coisas que a desnutrição numa primeira infância, na criança, acarreta para a vida toda. Então não é uma coisa só, você tem que salvar as crianças, mas muitas dessas crianças vão ter o seu desenvolvimento comprometido para o resto da vida. Aí a situação realmente é muito grave. Isso pode comprometer fecundidade, isso pode comprometer o aumento, inclusive, dessa população indígena, certo? Porque muitas crianças vão ficar estéreis, muitos homens também, devido ao mercúrio, essa contaminação e todo esse período. Câncer, doenças que vão surgir graças exatamente a essa contaminação por mercúrio e outras substâncias também, tá certo? Bom, vamos passar aqui para o próximo tema, está ligado a esse tema, que é a Polícia Federal abre inquérito para apurar o crime de genocídio contra os Yanomami. O pedido da abertura do inquérito partiu agora na segunda-feira, dia 23, pelo ministro
da Justiça. Então a Polícia Federal abriu o inquérito na quarta-feira, o pedido foi feito na segunda, a Polícia Federal abriu o inquérito na quarta-feira, ontem, dia 25, para apurar se houve crime de genocídio contra os indígenas da etnia Yanomami, isso em Roraima. A informação foi confirmada, já foi divulgada oficialmente pelo Ministério da Justiça. Além de genocídio, a investigação vai apurar crimes ambientais, omissão de socorro relacionado aos indígenas daquela região. Doutor Zé Maria. Já há uma apuração em curso, né? Inclusive, está no STF, que envolve autoridades com foro por prerrogativa de função, né? Parece-me, né? Eu vi até uma notícia agora no G1 de que já há suspeitas ou indícios muito fortes de desinformações e contradições entre as informações prestadas aí pelo Ministério de então, né, sobre a questão do apoio aos indígenas, né. É um crime difícil, né, de difícil comprovação, né, é um crime contra a humanidade, né. Genocídio é você deliberadamente tentar dizimar uma populações inteiras, né, em função da etnia, em função da posição política. É um crime difícil de ser assim comprovado, né? Agora tem que se demonstrar não só que houve a culpa, né? Tem que demonstrar o dolo, né? Tem que se demonstrar que houve uma intenção deliberada, né, de provocar a morte, de provocar um estado de calamidade, né, como aconteceu com os povos, né? Então, toda certeza isso vai ser plenamente muito investigado, porque é uma situação de flagelo que aterrorizou a todos, chocou, né, a todos nós. É verdade. Eu acho até que vai ser mais fácil provar isso do que se tentou provar com relação à Covid-19 e a CPI da Covid, né? Porque existem depoimentos, gravações, textos, existem reuniões que foram gravadas, etc, etc. Então, vamos aguardar, porque isso também vai chegar no Tribunal Internacional de Haia, provavelmente vão ter ações que são feitas fora do Brasil, e essas ações aqui feitas no Brasil, e aí o rol das pessoas são grandes, desde o Ricardo Barros, que era o ministro do meio ambiente, até a Damares Alves, que recebeu Ricardo Santana. Não, Ricardo... Você falou Ricardo Barros. Ah, não, então não é nem Ricardo, é o ex-ministro. Ricardo Barros foi ministro da Saúde. Da Saúde, exatamente. Eu troquei aqui, eu troquei realmente um pelo outro. Mas tem aí Damares Alves e tem outras coisas. Eu sou daqueles que eu também não concentro, né, toda a responsabilidade dos órgãos federais, né? Eu acho que o estado de Roraima, boa parte do território de Roraima, né, é composto dessas áreas de preservação, né, dessas terras indígenas, né? Então acho que o estado de Roraima, as autoridades do estado de Roraima, né, certamente estavam lá bem próximas, né? É impossível imaginar que as autoridades de Roraima não tinham conhecimento, né? Então cabia como instância de poder, né? Certamente existe alguma secretaria, algum instituto, no estado de Roraima, alguma fundação, algum órgão paraestatal, né, dedicado à proteção, à assistência a comunidades indígenas no estado de Roraima e no estado do Amazonas também. Tem que averiguar a responsabilidade por ação ou omissão deles também. Também concordo, tem que ver todos os níveis aí, todos os ministérios envolvidos. Bom, como última, nós estamos 19h02, estamos transmitindo aqui o programa Saúde de Encontro Marcado pela rede Bom Demais, televisão, rádio, internet. Estamos no Facebook, inclusive já compartilhei na minha página,
no Instagram, no Twitter, no YouTube. Bom, a última pauta da saúde também está ligada com desnutrição, mostra que a desnutrição aqui no Ceará causou pelo menos uma internação durante o ano de 2022, né? A desnutrição do Ceará causou uma internação por dia. Claro que a desnutrição nossa não é igual àquela que aconteceu, mas também existem crianças que são internadas por desnutrição e com o tratamento conseguem se recuperar. Mas essa é a notícia mostrando que também a fome, né, a miséria, o aumento exatamente da fome e da miséria causa essa chaga social da falta de uma segurança alimentar, principalmente para as crianças. Doutor Zé Maria, e esse dado aqui do Ceará? É lamentável, né? Foram, no ano de 2022, 348 internações por desnutrição no estado do Ceará. E, infelizmente, esses números, eles foram muito similares a anos anteriores, né? Nós tivemos 293 em 2021, 249 em 2020, 408 em 19, 551 em 18 e 451 em 2017. Segundo destaca aqui, inclusive o professor nutrólogo do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará, Dr. Paulo Vasconcelos, né, destaca que a causa maior realmente é a insuficiência alimentar, a má qualidade da alimentação, dos nutrientes ingeridos pela população, principalmente a população infantil, né, que causa alimentos inadequados, causam doenças crônicas, até problemas psiquiátricos, né? A falta de saneamento também agrava bastante, né? Então é lamentável que em pleno século, nós estamos já na terceira década do século XXI, né? Nós temos uma tecnologia hoje de produção, de eficiência, da produção agrícola do Brasil invejável, né? O Brasil é um dos maiores, vários produtos, o Brasil campeão mundial, maior exportador, maior produtor, e é inadmissível que a nossa própria população sofra ainda, né, desse tipo de carência alimentar que leve a um estado aí de insuficiência tão grave, provocando esses níveis aí de desnutrição. É lamentável realmente que isso aconteça no Ceará. Vamos tratar desse assunto mais na próxima semana, vamos poder levantar mais os dados. O doutor Zé Maria falou de um profissional muito competente, eu conheço, foi meu contemporâneo na faculdade, e ele deu realmente essa entrevista dizendo exatamente as causas dessa desnutrição. Bom, vamos passar para a pauta econômica, são 19h06, e essa semana passada, todos escutaram falar muito naquele escândalo das lojas americanas, né? Escândalo das lojas americanas, o impacto do escândalo das lojas americanas. Eu queria saber, doutor Zé Maria, no sistema financeiro brasileiro e na população, no governo, nos bancos públicos, nos bancos privados. O rombo que se diz é de 43 bilhões de reais, né? E isso criou toda essa discussão, principalmente com relação à atitude dos 3 maiores acionistas, que por sinal são os 3 homens mais ricos do país, né? Então, o ano mal começou e já surgiu essa notícia das lojas americanas. No centro está exatamente o carioca Sérgio Rial, né, que foi recém-possado como novo executivo-chefe, e ele vinha de uma trajetória do Banco Santander. Saiu do Banco do Santander, o presidente do Santander saiu para assumir esse cargo na Americanas, passou lá nem numa semana, 10 dias, viu que o rombo era enorme e caiu fora de novo. Então, Zé Maria, e o que isso pode afetar a economia do Brasil? Olha, para as pessoas entenderem bem o que aconteceu, né, o que está acontecendo, né, nessa empresa Lojas Americanas.
Não é nem a questão dela ter uma dívida muito grande, não. Né? A questão é que se constatou, a auditoria, inclusive, desse próprio novo executivo, né, que foi contratado, que havia maquiagem, né, manipulação, né, dos balanços, né, dos dados, dos relatórios financeiros da empresa. Né. Se omitiu dívidas que ela tinha, dívidas bancárias, né, aumentando dívidas de fornecedores. Né. Por que foi feito isso? Né? Porque as dívidas bancárias, elas têm um peso maior, né, quando se vai avaliar, né, o grau de risco da empresa. Né. Então, para se obter novos empréstimos, para se obter juros menores, né, para valorizar, né, as suas ações, né, quanto menos dívida bancária se tiver, melhor. Né. Então, constatou-se que se tinha 20 bilhões a mais, né, do que estava registrado, né, se fez aí uma fraude contábil. E isso é muito, e isso deflagrou um processo de descrédito grande na empresa, né, que culminou, inclusive, com um pedido de recuperação judicial, né, que a empresa impetrou, culminou numa investigação por parte da CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma empresa de capital aberto, com ações cotadas na Bolsa, tem investidores do mundo inteiro, né, e isso é crime, né, e pode levar, inclusive, à cadeia, né, e levar, inclusive, a intervenção, não digo intervenção na empresa, né, mas pode levar, inclusive, que a empresa seja expulsa, né, da Bolsa de Valores. De cara, as ações da empresa despencaram, né, viraram pó, né, perderam aí mais de 90% do seu valor, né, um prejuízo enorme, né, para investidores, para acionistas, né. Isso é muito negativo para a economia brasileira, porque isso descredibiliza, né, o sistema financeiro, descredibiliza o mercado de capitais, né. Uma das principais fontes hoje de financiamento das empresas é exatamente, né, a emissão de ações, né. Inclusive a fonte mais barata de financiamento, né. Ela tem também, eu não sei se ela tem ações em bolsas fora do Brasil, né, mas ela tem títulos, debêntures, ela tem papéis negociados no exterior, em fundos no exterior, vendidos no exterior, né, e isso causa repercussões fora do Brasil também, né, porque são manipulações que na maioria dos países, né, que tem bolsa de valores, né, é muito grave, né. Nos Estados Unidos é gravíssimo, né, e a população americana, 90% dos americanos, eles têm poupança na forma de ações de empresas. Então, o governo, as instituições protegem bastante, né, os investidores contra esse tipo de fraude, né. E você bem disse, né, os bancos, né, você tem os principais bancos do Brasil, tem bilhões e bilhões pendentes na loja americana, fornecedores diversos, né. Há um risco de a empresa entrar num processo de insolvência, de descontinuidade, porque ela é uma empresa de varejo, depende de capital de giro, né, depende da credibilidade junto aos fornecedores, e isso pode levar uma quebradeira em dominó, né. Os bancos grandes, né, eles certamente, seja o crédito que eles tenham, o prejuízo que eles tenham, eles têm pujança para sobreviver, mas tem bancos pequenos, tem financeiras pequenas, tem fundos de investimento pequenos, né, que podem ter um prejuízo fatal, né, tem fornecedores, né, tem mais de 20 mil fornecedores, tinha mais de 40 mil itens, né, tem milhares de fornecedores pequenos que podem ter prejuízos graves. Tem os shopping centers, todo shopping center do Brasil tem uma loja Americanas, ela é âncora de todos os shoppings, né? Então vão ser um espaço a menos locado, vão ser empregos, né? Você imagina, eu não vi o número preciso, mas são, acho que
pelo menos mais de 10 mil empregos deve ter a loja americana, é muito preocupante e existe aí também um descrédito muito grande em cima desses principais acionistas, né, que são os titulares, os donos, né, do grupo, que é para mim hoje, certeza, o maior grupo econômico do Brasil, que é o grupo 3G, né, que são empresários originários do mercado financeiro e que adquiriram lá na década de 80 as lojas americanas e depois a Ambev, transformaram a Ambev na talvez o maior grupo cervejeiro do mundo, né? Chegaram a comprar até a maior cervejaria americana e tem negócios aí ramificados em diversos setores e vão ter de responder, né? Vão ter de responder por esse rombo, por esse buraco aí que tem que ser sanado sob pena de ter, assim, repercussões aí muito lesivas para a economia brasileira. E também o que chama a atenção nesse caso, né, é exatamente a empresa que fiscalizava, né, fazia auditoria nesses balanços, né? Quem participa de entidades, quem participa de empresas, sabe que tem anualmente que você vai ter aquela prestação de conta, o balanço, a Assembleia Geral e tal, tem sempre o parecer de uma auditoria independente. Eu já fui várias vezes à Assembleia do Sicredi, antigamente Unicred, da Unimed, das cooperativas e tal, sempre tem ali que é apresentado logo no início, normalmente pelo Conselho Fiscal, é apresentado uma auditoria independente de uma empresa reconhecidamente capacitada. E tem um rombo desse, né, desse tamanho, e essa empresa não viu nada, quer dizer, não constatou nada, quer dizer, uma coisa assim muito muito estranho de se entender, né? Então é outra coisa que tem que se averiguar como é que esse balanço, isso não é uma coisa que aconteceu só esse ano, isso já vinha com algum tempo, essa maquiagem dos números já acontecia há algum tempo, foi descoberto agora, mas já não é uma coisa de 1 mês, 2 meses, é uma coisa que já vinha acontecendo. Bom, então já estamos aqui, faltando só 15 minutos para terminar o programa, temos muitos temas ainda, vamos tentar juntar aqui alguns deles, né? Vamos juntar aqui dois blocos, né? Vamos falar aqui a respeito da visita do presidente Lula, a cúpula da CELAC, a Argentina, e vamos juntar com a visita também com a ida do presidente Lula ao Uruguai, né? E nessas visitas, nesses pronunciamentos, além dessa integração latino-americana e se discutindo o Mercosul e tentando ver se o Uruguai não faz um tratado de livre comércio direto com a China, e sim através do Mercosul, como também em discussão com relação à Europa, etc. E a proposta também de uma moeda, que é uma coisa que já tinha se discutido na época do Paulo Guedes, inclusive o próprio ex-presidente Bolsonaro chegou a falar a respeito disso, depois não foi para frente. Então vamos juntar, doutor Zé Maria, e a visita do presidente Lula, tentando essa reaproximação novamente com a Argentina e com outros países, já que o Brasil tinha saído da cúpula da CELAC, e essa proposta de ter uma moeda que, pelo que foi dito, não é uma moeda, é uma forma de transação comercial entre os países, que seria diferente da tradicional, que é usando realmente o dólar. Então, Zé Maria. Olha, o presidente Lula, né, tô me reacostumando a chamar presidente Lula, né, porque foi durante tanto tempo ex-presidente, por mais que se discorde dele, e eu discordo em muitas coisas, né, tem que reconhecer que ele, pelo menos, ele tem uma característica de impor, assim, um relacionamento, pelo menos, mais cordial, né, mais diplomático, né, mais até impessoal, né, com os demais chefes de Estado, né. Com certeza ele não vai chamar a mulher do Macron de feia, de velha, né? Que ali foi para mim um cúmulo aí da descortesia.
Agora, essa primeira viagem dele, acho que a primeira viagem, né, ao exterior, ele foi à Argentina e também fez uma visita ao país, da Argentina ao presidente, e também aproveitou e participou, né, do encontro lá da Organização dos Países Latino-Americanos, né. O que eu, assim, já entrando nos dois temas, né, existe realmente, sempre o presidente até mesmo na campanha sempre disse que ia priorizar, né, o estreitamento, um reencontro, assim, com os parceiros, né, daqui da América Latina, né, principalmente aqui do Mercosul, né, do Cone Sul, né, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, né, seria uma prioridade dele, né. Existe realmente também uma influência, nós não podemos esquecer isso, né, omitir isso, né, o alinhamento, assim, ideológico, né, que existe entre os atuais presidentes do Brasil, da Argentina, né, que já vem desde a época da família dos dois Kirchner, né. Isso facilita também, né, isso é um ponto que agrega, que atrai, né. Agora, o Lula tem essa vantagem, né, ele sabe, né, muito bem lidar, assim, de uma forma com bem mais diplomacia as relações internacionais. Agora, não pode se deixar que essas relações elas sejam contaminadas, né, por um alinhamento ou desalinhamento, né, ideológico, né. Quem está se relacionando é o Brasil com a Argentina, não é o Lula com o Fernandes ou com o Kirchner ou com qualquer outro chefe de Estado, como acontecia com o ex-presidente Bolsonaro. A moeda única, né, pode até ser uma boa ideia, né, porque a tendência do mundo hoje é de concentração de moedas, né, então não vai ter espaço no horizonte próximo a tantas moedas em circulação. Mas eu acho muito difícil, né, no curto, nem mesmo no médio prazo, né, você conseguir viabilizar uma moeda única na América Latina, ou mesmo na América do Sul, ou mesmo só na esfera do Mercosul, né? Porque existe uma diferenças muito grandes entre os estágios da economia dos países, existe uma diferença muito grande entre a situação fiscal, a situação monetária, né, de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, então o que inviabiliza você passar a ter um banco central único, né, e iria ditar a política monetária de todos esses países. Mesmo, agora a impressão que eu tenho, né, eu acho que essa moeda que seria só assim uma referência para troca, né, entre Brasil, Argentina, talvez algum outro país, né, ela foi mais um aceno, né, que o presidente Lula fez para esses países vizinhos, né, que olha, eu estou aqui para ajudar vocês, né, nós vamos fazer o possível para ajudar vocês, principalmente a Argentina, porque a Argentina ela tem um problema muito grande de reservas cambiais, né, a Argentina ela tem pouquíssimas reservas, a Argentina tem problemas de liquidez enorme, né, ela está sempre renegociando a dívida externa dela, já chegou a decretar moratória mais de uma vez, então ela tem dificuldade de ter dólares para fazer operações de câmbio internacionais, né? Então, se para comprar do Brasil ela não precisar de dólares, facilita para a Argentina, né? Para o Brasil não, porque o Brasil tem mais de 300 bilhões de reservas, o Brasil tem superávit, né? Eu acho que foi mais um aceno visando dar uma mãozinha aí para a Argentina. Eu acredito que sim, foi aquele retorno, então tem muita conversa, muita proposta, aí é o caso, como foi dito, né, do grupo técnico, corpo técnico desses países conversarem exaustivamente, tentando ver se a proposta tem realmente viabilidade, depois o encontro com os ministros e finalmente uma conversa aí com
com os presidentes. Bom, tem dois temas aqui, são 19 e 23. Tem a aprovação dos nomes do Mercadante para o BNDES e do Prats para a Petrobras. Isso é a notícia de hoje. Isso já estava discutido, já estava pautado, porque inclusive o Mercadante já tinha sido, vamos dizer, reconhecido como tendo possibilidade de assumir o BNDES, e o Prats também, porque tem inclusive um mestrado nessa área de petróleo e gás, uma pessoa envolvida nisso. O Prats entrou para senador porque ele era suplente, né, do Rio Grande do Norte, ele assumiu e agora teve inclusive que renunciar ao seu mandato de senador. Deve estar entrando aí o segundo suplente dessa vaga do Rio Grande do Norte no lugar do Prats. Doutor Zé Maria, os dois nomes, e depois vamos deixar para o fim aquela parte mais, assim, infelizmente, futebolística e policial, que é o caso do Daniel Alves, que está preso, né, na Espanha, acusado de estupro. A situação dele não é muito boa, nós vamos discutir isso daqui a pouco. Mas a aprovação dos dois nomes. Olha, havia assim um receio, né, em relação a aqui os dois, o Aloysio Mercadante e o Jean Paul Prats, né, eles não pudessem assumir os cargos em função da lei das estatais, né, que tem uma série de que impõe as limitações a políticos, aqueles que ocuparam cargos políticos, filiação partidária, fizeram campanha nos últimos 3 anos, né? Devem ter conseguido superar, né? Justificar, né? Eu acho estranho a questão do João Paulo, o Aloysio Mercadante não, porque eu acho que ele não foi candidato, não disputou eleição, já há muito tempo, né? Mas o Jean Paul Prats é senador. Ele até hoje era senador da República. E com relação ao Jean Paul Prats, há outros questionamentos, né, que diziam respeito a conflitos de interesse, né? Que ele parece que ele era sócio de empresas que prestaram serviços a petrolíferas, né, tanto nacionais como de fora do país, né? Então, o fato dele pertencer ou participar de empresas que atuavam exatamente, tinham interesse com a Petrobras, isso pudesse, né, ser um empecilho. Mas imagino que se o Conselho aprovou é porque conseguiram superar esses impedimentos. O João Paul Prats, o Paul Prats é um nome, tem um currículo muito rico, né? É um estudioso, é preparado, na área de petróleo e gás, né? Eu, pessoalmente, eu evitaria colocar um político, né? E pode ser que ele não é político, porque ele é senador, até hoje era senador, né? Eu colocaria um nome mais estritamente técnico, que não tivesse tido, pelo menos num período recente, envolvimento, filiação partidária, mas o presidente é o Lula, né? Tem toda a liberdade para indicar, foi aprovado pelo conselho da empresa. Vamos agora esperar que ele faça uma excelente gestão à frente da Petrobras. Eu tenho uma expectativa favorável que os dois vão ter um bom desempenho. Até mesmo o Prats, ele se sobressaiu, ele teve assim uma visibilidade maior durante a discussão do ano passado com relação àquela medida provisória de IPI, de redução de combustível. Ele apresentou vários projetos nessa área e ele realmente, a visão que se tem que ele entrou na política como suplente, então é uma pessoa que tinha um envolvimento com a Fátima Bezerra em termos de governadora lá do Rio Grande do Norte para conseguir ser suplente. Claro que a pessoa não pula assim de paraquedas e entra para ser suplente. Não, e o suplente é votado, né? Também, né? O suplente é votado. Mas eu acho que os dois vão ter um bom desempenho. Vamos esperar aí primeiros pronunciamentos, agora já sendo empossados no cargo. Bom, 19h27, temos aí uns 3 minutinhos, e o mundo futebolístico foi assim, até certo ponto, abalado nessa semana que passou, com a notícia inicialmente da prisão do
do Daniel Alves, né? A notícia que saiu inicialmente era que tinha essa denúncia. Saiu primeiro essa denúncia, saiu a notícia da denúncia, né, de uma moça de 20 e tantos anos, tinha feito a denúncia na delegacia, na polícia, tal, e que ele inicialmente negou. Depois, ele foi para o enterro da sogra, né, uma coisa assim, na Espanha, e foi provavelmente instruído por seu advogado, dar um depoimento. Nesse depoimento, aí ele já disse que realmente aconteceu, mas foi uma relação sexual consentida. Só que aí surgiram outros depoimentos de outra pessoa que estava também com ele, etc. O certo é o seguinte, que ele teve que contratar o Dr. Zé Maria, o maior, né, advogado, criminalista, advogado das estrelas, advogado dos clubes, advogado até do Messi, numa ação de tributos e não sei o quê. Então, Zé Maria, a situação do Daniel Alves. Você relatou bem o ocorrido, né? O Daniel Alves, ele foi denunciado, houve uma denúncia que ele teria estuprado, forçado relações sexuais com uma mulher numa boate, no banheiro de uma boate na Espanha, né? Acho que em Barcelona, né? Agora no final do ano, né? Agora já surgiu uma outra mulher também denunciando ele, né? Tem no mesmo episódio, na mesma boate, né? Ele foi prestar um depoimento, né? E achando que ia só prestar o depoimento, esclarecer a versão dele dos fatos, e só que acho que a delegada, ela encontrou contradições no depoimento dele, encontrou indícios de autoria e foi decretada a prisão dele preventiva, né? Uma questão que está na justiça, a justiça da Espanha soberana, né? Eu só espero, que ele nem seja, nem sejam severos com ele, pelo fato dele ser excessivamente severos pelo fato dele ser o Daniel Alves, nem sejam complacentes pelo seu Daniel Alves, que ele tenha o tratamento de acordo com o devido processo legal e de acordo com as provas que forem encontradas contra ele. Pois é, aí é um caso realmente que abala mais uma vez. Nós tivemos recentemente, alguns anos atrás, o caso do Robinho, né, que outro atleta brasileiro, jogou na seleção brasileira, inclusive foi condenado, o processo prosseguiu, tal, teve condenação, e está no Brasil, porque se ele sair do Brasil, se ele for lá para Itália, ele é preso, né? Eu acho que, quer dizer, infelizmente não estou fazendo. Eu acho muito difícil, né, mesmo que ele venha a ser solto, essa prisão dele seja relaxada, até que até o transcurso aí do devido processo legal, que ele seja julgado. Eu acho que a carreira do Daniel Alves está encerrada. Está encerrada, inclusive perdeu logo seu contrato, né, no clube mexicano. Ele ia jogar lá no Clube do México e já teve o seu contrato cancelado. E aí contratos também de patrocínio, isso aí tudo vai perder e vai ter o final de carreira, vai ter muita despesa aí na defesa dele. E essa legislação na Espanha, né, foi modificada recentemente, o ano passado, que ele está inclusive sendo agora, nesse inquérito e provável julgamento, numa mudança da lei, né, porque essa lei foi endurecida lá na Espanha, porque teve um outro caso também rumoroso e que provocou uma comoção nacional, porque as pessoas não foram condenadas, etc. E essa lei foi então, as penas foram ampliadas, foi ampliada uma série de coisas, inclusive com essa prisão não permitindo responder em liberdade. Mas vamos aguardar, doutor Zé Maria. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que o Daniel Alves ele tem dupla cidadania espanhola também. Sim. Bom, chegamos ao final de mais um Saúde de Encontro Marcado. Lembrando aqui os nossos internautas e telespectadores que brevemente estaremos voltando, eu e o doutor Zé Maria, para
programa de rádio, programa de televisão e incrementando mais ainda o nosso programa que nós fazemos na Bom Demais e nas redes sociais. Esperamos que até fevereiro aí esteja já lançando esse nosso novo programa, doutor Zé Maria. Com toda certeza, né? Vamos, na medida do possível, ampliar, né, o leque de alcance, né, aos ouvintes, né, através de outras plataformas, né, o rádio, televisão, né, além daqui da TV Bom Demais, para poder proporcionar mais meios, né, de acesso aos nossos encontros. Vamos voltar a trazer convidados, né, e procurar diversificar o máximo possível, né, os temas abordados. Obrigado, doutor Zé Maria, obrigado a todos, obrigado, Rede Bom Demais. Curtam o nosso programa, compartilhem. O programa está em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, também no Twitter, no site e tudo mais. Obrigado, até a próxima semana com mais um Encontro Marcado Saúde em Dia. Tchau, tchau. Tchau, bom resto de semana a todos. Tchau.